Em 2016, a comandante Nádia se elegeu vereadora na capital dos gaúchos. Em 2020, repetiu o feito, sendo a quarta vereadora mais votada entre os 36 eleitos. Como parlamentar, tem se dedicado a diversos temas voltados à segurança, educação, cultura e saúde. Acompanhe a entrevista que realizamos com ela. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a comandante Nádia. Ela é vereadora na cidade de Porto Alegre, já pelo segundo mandato. Ela também é a primeira mulher a comandar um batalhão da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Então ela é uma defensora de todas nós mulheres, aí também trabalhou naquela lei da Maria da Penha. Ela faz muito por nós mulheres aqui no estado e tenho certeza que ela tem muitos planos aí para fazer no futuro, representar nossa classe feminina, nossa classe na política, nossa classe nos negócios, que as mulheres elas precisam cada vez mais conquistar o seu espaço e elas têm feito isso, né, Nádia? E você é um grande exemplo. Querida, olha, é um prazer estar conversando contigo aqui, Sandra, e com todos aqueles que estão fazendo essa audiência maravilhosa para a TV Erechim, agradecer esse espaço e realmente, como tu falaste, nós mulheres podemos estar em qualquer lugar que a gente quiser, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, desde que tenha competência, tenha conhecimento. Eu sou muito favorável sempre à meritocracia. Nós mulheres queremos sim estar em espaços diferenciados, mas não só por sermos mulheres, principalmente porque a gente tem uma trajetória, tem competitividade, temos conhecimento e temos condições de chegar lá. Uma mulher na polícia, no meio de tanta informação que até então a gente sempre achou que fosse do homem. Mas a mulher ali, comandando outros homens. Como foi esse episódio na sua vida? Olha, em 2007, eu entrei na Brigada Militar em 89, então já se fazem bastante tempinho, não vão fazer aí os cálculos, senão fica ruim. Em 2007, enquanto major, eu fui convidada a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado, algo inédito, não só para a instituição Brigada Militar, mas para todo o nosso estado, sendo que em outros estados já haviam mulheres comandando o batalhão há anos. E eu aceitei o desafio, um desafio muito interessante, cheio de responsabilidades, porque sabia que se desse errado, outras mulheres deixariam de poder estar ali exercendo a função tão legal que é comandar. E eu fui comandar um batalhão no interior do estado, assim como aqui em Erechim, ali no Vale do Taquari, na cidade de Estrela, mas responsável por mais 11 municípios. Então eu tinha 11 prefeitos, 11 câmaras de vereadores, 11 comunidades com necessidades a partir da segurança pública diferenciadas. Quando uma cidade tinha problema de furto, a outra tinha problema de abigeato, a outra tinha um problema de pichação, na outra já era roubo, enfim, uma forma muito legal. Acho que assim, um batalhão é a célula mais importante que tem na Brigada Militar, onde a gente pode exercer o comando, fazer da forma melhor aquela atividade que é proteção à sociedade e repressão da criminalidade. Foi muito bom, deu tudo muito certo, tanto que em 2012, eu fiquei 5 anos comandando ali. Em 2012, eu fui convidada a repetir o mesmo ineditismo de ter uma mulher comandando o batalhão, só que aí na capital, em Porto Alegre. E foi me dado o 19º Batalhão de Polícia Militar, que fica na zona leste de Porto Alegre, na Cachorro Sentado, na Maria Degolada, no Campo da Tuca, no Morro da Polícia, Morro da Cruz, toda a Lomba do Pinheiro. Uma área muito, muito conflagrada pelo crime, pelo tráfico, por homicídio, Sandra. E eu fiquei 3 anos e meio ali e deu muito certo. Dizendo o quê? Que sim, nós conseguimos estar lá, mas é uma caminhada. Nada cai de graça para ninguém. E os desafios, fica aqui a dica, sempre são importantes no crescimento da nossa profissão. Violência contra a mulher, ela tem aumentado muito nos últimos anos e com a pandemia, muitos casos vieram à tona. Por exemplo, maridos que espancam mulheres dentro de casa e outras que sofrem agressões de palavras, agressões de diversas formas. E você também trabalhou fortemente na Lei Maria da Penha, que é defender o direito de toda a mulher, não interessa a idade nem a condição social dela. Com certeza, Sandra. Eu acho que a farda acabou me legitimando a cuidar desse segmento tão massacrado e que muitas vezes
essa violência ia para baixo do tapete. E é uma violência que ela é transgeracional, vem vindo. Se a gente lembrar das nossas avós, das nossas bisavós, por certo, elas acabaram sendo vítimas sem mesmo se dar conta que eram vítimas de uma violência intrafamiliar, onde não apenas a mulher era castigada, mas muitas vezes os filhos dessa relação doentia acabavam. Crianças abusadas, crianças espancadas, crianças queimadas com cigarro e tantos outros tipos de crimes acontecendo dentro de um núcleo familiar que deveria ser o local onde a família se sentisse protegida. Infelizmente, a violência é algo que acontece e sem mimimi acontece. Nós temos que tratar essa violência como um tipo de crime que é uma gestação para outros tipos de crime e contravenções. Aquele adolescente que deixa de estudar, que busca na posse do entorpecente uma saída porque não gosta de conviver com um clima de violência, ou até mesmo crianças que mal aprendem que homens batem em mulher e mulheres têm que ser submissas, é uma forma que nós não podemos mais admitir. E a Brigada Militar, dentro da Brigada Militar, nós conseguimos então criar, né? Eu tenho orgulho de ser a mãe da Patrulha Maria da Penha, que veio ser uma ferramenta de proteção maior a essa família, dizendo para o agressor que é crime sim, bater em mulher, bater em criança, bater em idoso e que esse tipo de crime não vai ficar assim. Não tem mais pagamento de cesta básica e se for pego em flagrante, vai para o presídio. A patrulha foi muito homenageada, não só aqui no Brasil, em vários estados copiaram, né? Que bom, o Rio Grande do Sul sendo exemplo para outros estados no Brasil e fora do país também. Recebemos um prêmio em Washington pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pois a Patrulha Maria da Penha, através dos policiais militares, homens e mulheres, que muito engajados, fazem a diferença na vida dessas mulheres que começam a ver uma luz no final dessa violência toda e serem protagonistas das suas vidas. Pandemia, né? Verdade. Tu sabes que aumentou, né? Pandemia. Muito, de pessoas que a gente nem imaginava muitas vezes, né? Com certeza. E por que isso? Sabe por quê? E é bom que os telespectadores entendam. A pandemia fez com que todo mundo ficasse dentro de casa. E o agressor que antes ficava um tanto tempo, porque ele saía para trabalhar, ia para o bar, muitas vezes não se encontrava com a vítima, acabou convivendo mais assiduadamente. E isso fez com que a violência fosse mais potencializada. Não só a mulher, reforço, mas crianças e adolescentes também. E essa mulher, de outro lado, de outra banda, não conseguia sair de dentro de casa. Ela não tinha aquele momento de levar o filho na creche e poder pedir um auxílio. Ela não tinha mais um momento de ir num posto de saúde e também pedir um auxílio, seja de um psicólogo, da assistente social ou mesmo da polícia. E essa mulher ficou mais do que nunca dormindo com o inimigo dentro de casa. E os casos aumentaram, os registros nem tanto, mas a gente sabe de mulheres, muitas delas que acabaram sofrendo fisicamente, mas tem mais, a violência psicológica. Que é muito mais dolorida. E não deixa marcas, né, no corpo, mas na alma sim. É isso aí. E na alma dessas mulheres acabaram, né, aquela violência psicológica que é de conta-gotas, que é aquela homeopática que todo dia tira um pouquinho da autoestima daquela mulher. E que faz ela acreditar que ela é culpada e que ela deve ser culpada por aquilo que deu errado com o seu agressor e ela não é vítima, ela é culpada por estar apanhando. Isso nós não podemos mais aceitar. É verdade. Troféu Guri também foi uma conquista importante e que a gente precisa divulgar essa gaúcha recebendo um troféu importantíssimo. Eu fiquei muito emocionada porque o Troféu Guri é entregue na Expo Inter, sim, apenas para 10 personalidades gaúchas que fazem a diferença além fronteiras do Rio Grande do Sul. E eu fui a primeira mulher
da área da... Aliás, primeira pessoa, não só mulher, primeira pessoa da área da segurança pública que fui homenageada com o troféu Guri, lindíssimo. E naquele momento que eu recebi, eu disse que aquele troféu Guri não era para a comandante Nádia, mas era para todos os homens e mulheres que, fardados diuturnamente, colocam a sua vida em risco para proteger a sociedade gaúcha. E a Nádia, como vereadora em Porto Alegre, fala um pouquinho para nós de como foi essa trajetória no primeiro mandato, também no segundo mandato, porque se eleger na capital não é tão fácil, o número de votos às vezes é muito grande e a cidade ela é muito grande, você precisa estar em contato com todos os cantos. Com certeza 1,5 milhão de habitantes, né? É público. E muitos candidatos, né? Esse ano até foi, por não ter mais a coligação proporcional, o número de candidatos praticamente triplicou. E em 2016, quando eu fui convidada a concorrer, nunca tinha imaginado entrar na política. Mas hoje eu vejo a necessidade, Sandra, de termos mais mulheres na política. Não porque a gente seja melhor, a gente não quer competir com os homens, mas nós temos o olhar diferenciado. A gente tem aquilo que completa o olhar do homem político. É aquele olhar da mulher política que pensa na vaga da creche para outra trabalhar, que pensa no exame de mamografia, que pensa no exame também do Novembro Azul para os homens, que pensa no idoso, que pensa na PET, que pensa a melhoria da comunidade que ela vive. Então, por mais mulheres na política, desafiada que fui, aceitei o desafio e mais uma coisa que eu aceitei, de ter no parlamento alguém que fale de segurança pública com legitimidade, que conheça a segurança porque trabalhou 28 anos na linha de frente e sabe que tem muitos projetos, Sandra, que são inócuos. São aqueles projetos de encher linguiça que no final não faz nada e não melhora nada na vida da sociedade gaúcha, que o que quer? Que é segurança, quer ter segurança e isso é mais importante. Tu não leva o teu filho para a escola se souber que no entorno da escola tem traficantes. Tu não vai trabalhar, tu não vai colocar um empreendimento se souber que naquela área a criminalidade está posta. Tu não vai nem num posto de saúde se souber que tem tiroteio na rua. Segurança é base para que a gente possa estudar, cuidar da nossa saúde, empreender, trabalhar. Então, segurança pública tem que ser tratada com quem conhece. E no parlamento nós precisamos cada vez mais de mulheres, segurança pública, falando por nós, gaúchos, e cuidando da nossa segurança. É um problema social mundial a segurança pública. O que podemos fazer para melhorar, visto que, por exemplo, em Erechim, nos últimos meses, os homicídios aumentaram muito. A violência, ela cresceu muito, o tráfico de drogas, ele cresceu muito. O que fazer para amenizar esses impactos que destroem tantas famílias? E quais são os teus projetos para isso? Bom, primeiro eu vou te dizer que drogas não. Nós não podemos aceitar um grupo de políticos que estão fazendo uma caminhada pró-maconha, a liberação da maconha. Nós sabemos que 98% das ocorrências que nós atendemos na Brigada Militar têm envolvimento com algum tipo de droga, seja a posse do entorpecente, seja o próprio tráfico, e que ele acaba aliciando menores, jovens e mais do que isso. Ele ajuda o crime organizado na compra de armas, na compra de fuzis, que muitas vezes os bandidos estão muito melhor armados do que a polícia. Então, primeiro, dizer não às drogas, e isso eu sou veemente, não existe drogas e não podemos aceitar isso, as famílias não podem aceitar. Segundo, nós temos sim que valorizar a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, e valorizar de que forma? Aumentando o efetivo. Nós não podemos deixar de ter nas cidades o efetivo da Brigada Militar fardado, aquele homem, aquela mulher que vai fazer diferença, sim. Mais do que isso, ter equipamentos adequados, viaturas adequadas para se fazer frente à criminalidade. Também nós precisamos trocar a lei de execução penal. O nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal é de 1940, Sandra. Quando a expectativa de vida era 60 anos era um homem velho que já estava para morrer. E hoje a nossa expectativa, graças a Deus, é 90, 100. Então como é que eu posso ter um criminoso que mata um jovem numa parada de ônibus por um celular, né? Tem ex-presidiário que
presidente que acha que um celular só não deve ter prendendo um criminoso, porque é só um celular, só ele matou um jovem, tendo uma pena máxima de 30 anos. E o nosso Brasil, infelizmente, tem 1/6 da pena. Ou seja, o quê? Aquele criminoso que teve como pena máxima 30 anos, não cumpre 30 anos. Cumpre 1/6, que seriam 5 anos. E aí tu vai me dizer, ele vai ficar 5 anos encarcerado, fechado? Não. Porque nós temos o quê? A progressão do regime. Que do regime fechado, ele pode ir para o semiaberto, ele pode ir para o aberto. 2, 3 anos, essa pessoa, esse criminoso que tirou a vida de um jovem, está na rua. E a família que perdeu esse jovem tem prisão perpétua. Então, é não para a progressão de regime. E é aumento de pena que nós possamos ter os criminosos trabalhando, pagando o seu sustento ali, da comida, do seu colchão, trabalhando dentro da nossa sociedade. Chega de dizer que são coitadinhos. Coitados são das pessoas que ficam à margem de criminosos que ainda são beneficiados por uma lei toda recortada e que nós não podemos mais admitir. Teremos uma deputada aqui no estúdio da TV Erechim que se lançará em 2022? Olha, saia justa, hein? A Sandra olha, primeiro eu quero te parabenizar, Sandra. Sandra é maravilhosa. Olha, essa entrevista eu tô em casa, parece assim que nós nos conhecemos há anos. Também sinto isso. Eu te diria assim, ninguém é deputado de ninguém, ninguém é presidente de ninguém. Eu acho que isso tem que ser um clamor da sociedade, né? Entrei na política, me elegi vereadora em 2016 com 7 mil votos. Em 2018 tentei sim ser deputada estadual, fiz muito voto, agradeço aos gaúchos que entenderam a importância de estarmos lá na Assembleia. Com 31 mil votos não estive, né? E a gente vê que a legislação eleitoral é um tanto quanto frágil, porque tem deputados que fizeram menos votos. E o ano passado fiz 11.172 votos dos porto-alegrenses que disseram, sim, o teu trabalho tá bom. Tu fala como a gente quer, tu fala pelas famílias, pela Constituição, pelo certo. E não vou agradar todo mundo, né, Sandra? Nunca, nem eu. Mas a gente nunca vai ficar em cima do muro. Isso é a nossa característica, eu acho, de mulher forte, de mulher de liderança. Se for necessário, eu sou uma soldado para o ano que vem, sim, ser pré-candidata. Deputada estadual, deputada federal, vamos fazer a nossa caminhada e conto, né, com aqueles que entenderem. Vai lá, Nádia, nos representa. E quais são as bandeiras erechinenses que a Nádia vai defender? Primeira coisa, segurança pública. Nós precisamos ter, visitei, né, o 13º Batalhão aqui, vi as instalações, quero parabenizar o programa Sentinela ali, aquela sala cheia de vídeo monitoramento, é isso, nós temos que usar a tecnologia. Então, primeira coisa, fortalecer cada vez mais os policiais militares, os policiais civis, os nossos delegados, inspetores, que estão aí fazendo um trabalho belíssimo com pouco efetivo. Nós precisamos mais. E para isso, nós precisamos de deputados que defendam as corporações, que defendam, mais do que a corporação, defenda a sociedade gaúcha. Empreendedorismo, minha segunda pauta. Ninguém faz nada sem trabalho. O trabalho dignifica a pessoa humana. É importante. E para isso nós precisamos de empreendedores. O gaúcho, o Rio Grande do Sul tem que ser mais amigo do empreendedor, menos impostos, ser mais amigável, ter boa fé, confiar no empreendedor que ele vai estar ali fazendo o seu melhor. Bom, aquele que não faz, esse deve ser punido, não vamos passar régua. Então, empreendedorismo, segurança, escola cívico-militar. Eu quero as crianças aprendendo a cantar o hino nacional, uniformizadas, entrando em fila. Eu sou do tempo do OSPB, do Moral e Cívica, eu que as também. Crianças nem sabem, nem vou contar a idade. As crianças não sabem mais. Os nossos adolescentes saem sem saber o que querem. Eu já sabia que eu queria trabalhar, que eu sabia que eu gostava da minha pátria, tinha orgulho de bater no peito e dizer eu sou brasileira. Nós temos que resgatar os valores. E eu quero escola cívico-militar em todos os municípios. Bom, saúde a gente nem fala, né? É necessário. Precisamos cuidar da saúde antes das pessoas adoecerem. E para isso os tratamentos imediatos são importantes.
mamografia, precisamos de médicos especializados nos municípios. Gente, não tem dinheiro para tudo, mas boa vontade, criatividade e gente para fazer, que vem ajudar e se juntar nessa onda do bem, nessa melhoria, nessa transformação, tem. Eu sozinha não faço nada. Com você junto eu posso fazer mais. Isso aí. Nádia, muito obrigada por ter vindo até a TV Erechim. Hoje foi um prazer te receber. As portas estão abertas sempre que quiser voltar e eu acho que você deve voltar porque a gente não conseguiu hoje conversar tudo o que era necessário, mas foi um momento importante para a nossa comunidade te conhecer, saber quem você é, saber quais são as bandeiras que você defende, perceber que você defende a família, que você defende a segurança, que você defende a saúde, que são bandeiras tão importantes na nossa vida e que você tenha muito sucesso na tua trajetória e que Deus te ilumine para que você consiga realizar os teus sonhos e, em contrapartida, o sonho de muita gente que é ter qualidade de vida. Com certeza. Eu só tenho a te agradecer, Sandra, a TV Erechim, dizer que fiquei aqui 2 dias aqui nessa região, fui muito bem recebida, pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar e ter a certeza que seus filhos e seus netos vão ter segurança. Gratidão para todos vocês. Obrigada.